De uma marcha, uma maratona. De uma maratona, uma união. Uma união de entidades, união de pessoas que, às vezes, lutam pelos seus direitos, mas que você nem sabe quem são. Vamos falar sobre isso na noite de hoje aqui no canal da notícia, no canal da informação. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, ao canal da notícia, ao canal da informação. Mais uma noite com transmissão, com entrevista, com tudo aquilo que nós compartilhamos com você em todo o Brasil, em todo o mundo. Que alegria poder contar com você e com a sua compreensão. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão de Júnior, eu sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo o estúdio do Diário PCD, com a nossa claquete do YouTube, com o nosso Noir, e eu visto uma camisa cinza no meu peito do lado direito, a logomarca do Diário PCD Informações e Notícias, e do lado esquerdo o ícone criado em 2013 para o Centro de Acessibilidade da ONU. Pessoal, sabe aquelas batalhas em Brasília que você às vezes acompanha e que você fala assim, nossa, olha, o projeto era assim, mas depois mudou e foi assim. Lembra quando nós falávamos aqui das mães daquelas crianças com Zika vírus, que estavam esperando uma indenização do governo? Lembra quando nós falamos aqui de tantas outras coisas, BPC, passe livre, sabe? Tudo isso, às vezes, chega num Congresso Nacional de um jeito. E alguém precisa ter a coragem de enfrentar este jeito errado. E aí pessoas que você às vezes não conhece. Pessoas que são anônimas, mas que lá estão presentes na hora da luta. Pessoas que vestem a camisa da pessoa com deficiência de verdade. Como tem aquele dito popular, pessoas que gastam sola de sapato, que gastam saliva, pessoas que passam o dia, às vezes, com pão de queijo, porque não dá para parar para comer, pessoas que lutam de verdade. Eu tenho uma alegria muito grande em trazer para vocês um grupo de pessoas que está sempre à frente dessas batalhas. Esse grupo é muito maior. Eu não vou conseguir reunir hoje todos, mas eu vou reunir parte dessas pessoas que de uma marcha se tornou uma maratona, dessa maratona está se tornando um gigante para enfrentar tudo aquilo que acontece de maldade contra as pessoas com deficiência. Antes de trazer os nossos convidados para a noite de hoje, quero que você saiba o seguinte, você tem que enfrentar um gigante também, tem que enfrentar o INSS na hora de buscar a sua aposentadoria. Quero sugerir a você que você conte com o apoio da Aposenta PCD. É isso mesmo. E tem mais, hein? Está precisando buscar uma assessoria completa para ter direito às suas isenções de IPI, ICMS, IPVA, rodízio, CNH, uma assessoria completa? Quero fazer uma sugestão para você, hein? Eu tenho uma boa notícia. A Clínica Nova Geração. É isso mesmo. Aposenta PCD, Clínica Nova Geração, e eu trago os convidados para a noite de hoje para a gente te apresentar aqueles que lutam. Parte daqueles que lutam por vocês. Fica comigo e eu já volto. A aposentadoria pode parecer um pesadelo, mas não precisa ser assim, especialmente para pessoas com deficiência. A Aposenta PCD está aqui para descomplicar esse processo. Você sabia que existem diferentes tipos de aposentadoria? Seja por tempo de contribuição ou por idade, nós oferecemos toda a orientação necessária para você conquistar seu benefício sem complicações. Desde a primeira entrevista com o assistente social até a concessão do seu benefício, estamos ao seu lado.
E se você já teve seu pedido negado, não se preocupe. A Aposenta PCD também atua nesses casos, ajudando você a reverter essa situação. A equipe da Suzane Maia é especializada e pronta para te apoiar em cada passo. Não deixe que a burocracia te impeça de alcançar o que é seu por direito. Entre em contato pelo telefone 11 9 5995 0729 e descubra como podemos tornar sua aposentadoria um momento de tranquilidade e não de estresse. Aposenta PCD. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, uma marcha, não é? Uma marcha que significou uma marcha diária, não foi uma marcha para um evento, para um momento, para uma pauta, para uma reivindicação. Uma marcha criada em Brasília, onde reuniu entidades, reuniu pessoas que representam as pessoas com deficiência. Essa marcha hoje ela se solidificou num grupo muito grande, num grupo que hoje vai ao combate no Congresso Nacional, num grupo que vai ao combate em tantos outros órgãos, e hoje nós temos aqui convidados para falar sobre o que foi essa marcha e o que significa hoje tudo isso para as pessoas com deficiência de todo o Brasil. Não adianta a gente dizer que é para as pessoas que moram em certo estado ou as pessoas com uma deficiência característica. Não. É uma marcha que se tornou um grande movimento e que está sendo respeitado por todo o Brasil. Quero já pedir permissão às senhoras que estão conosco, mas já quero dar o meu boa noite ao César Ascar, que foi aquele que talvez tenha motivado, não é, tanto as pessoas a participarem dessa marcha lá atrás, mas que hoje não é só uma marcha, é um grande movimento, é uma grande força. César, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado por estar aqui no Diário PCD. Boa noite. Vocês me ouvem? Tem o áudio, imagem? Perfeito, perfeito. Tá ok. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou um homem branco, 62 anos, tenho cabelos grisalhos, e tenho deficiência visual, tenho baixa visão. Eu hoje sou da Retina Brasil, sou o coordenador, inclusive, do grupo regional aqui, Retina Brasília, e também um desses militantes do movimento PCD e Raros, né? Como o Abrão falou, a gente se organizou no final de 2024. Aliás, nasceu a ideia no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, quando a gente estava reunido lá no Espaço da Lauda, no Espaço Mundo Raro, né? Pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras conversando sobre a nossa causa e tal, por causa da data, né? Ali ouvindo palestras dos colegas. E a minha palestra eu falava de outras manifestações de rua que o movimento fez. E aí todo mundo começou, temos que fazer de novo e tal. Então ali nasceu a ideia de se fazer uma manifestação em dezembro, né? Que no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Estava no Dia Nacional e aí pensamos a próxima data seria o Dia Internacional, dia 3 de dezembro. E aí Mas isso fizemos, foi em né? Nos organizamos. Oi? 2023, né, César? Oi? Foi em 2023 essa marcha. Foi 2024, né, gente? Eu sou ruim de data. 2024. Isso, foi isso mesmo. Desculpe. 2024. Aí tem um pouco mais de um ano, né, esse movimento. É porque aconteceu tanta coisa que, às vezes, até a gente tem que parar e se localizar no tempo mesmo. Muita coisa em pouco tempo, né? Parece até que a gente existe numa longa caminhada, mas ela foi longa pelos acontecimentos e não pelo tempo, né? O que acontece? A gente se organizou, fez uma marcha na Esplanada aqui em Brasília, muito bonita e tal, conseguimos carro de som, conseguimos imprimir camisetas ali, fazendo vaquinha entre as pessoas, entre as entidades envolvidas, e elaboramos um documento ali com as principais reivindicações que a gente discutiu ao longo da organização da marcha, entregamos esse documento lá no Congresso. Assim, já chegamos no Congresso com expectativa dos senadores, dos deputados que são ligados à causa da pessoa com deficiência e das doenças raras, porque o evento começou a ser
falado nas redes sociais antes mesmo de acontecer. Então, nisso, tudo lindo, acertamos na ideia, né? Acertamos na iniciativa, só que a gente chegou no Congresso Nacional e, em pleno Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente é, ali celebrando aquela alegria de estar sendo bem recebido pelos parlamentares, e tirando foto, entregando documento e tal, também tivemos a tristeza de saber de um projeto que estava lá tramitando em regime de urgência, aliás, mais de um, né? Um deles nos preocupou muito porque atingia os beneficiários do BPC com deficiência, né? Mas tinha outros, inclusive Abrão, através da ANA-PCD, corria para o Senado enquanto a gente corria para a Câmara, porque era ali um pacote, né, de medidas do governo que afrontavam direitos históricos nossos, né? Então, assim, no dia 4, já no dia seguinte, eu voltei ao Congresso e conversei ali com alguns parlamentares, fui me inteirando do que era esse projeto e, assim, estranhamente, eu era conselheiro do CONAD e esse projeto, nem no CONAD eu fiquei sabendo, né? E estava lá para ser aprovado em regime de urgência. Os parlamentares, muitos não conheciam a fundo essa questão do BPC, porque às vezes representam outros públicos, né? Não é culpa deles. Então, assim, aquele primeiro momento foi de denunciar, fiz um videozinho improvisado mesmo, espalhei pelos grupos de WhatsApp, mas principalmente esse movimento nosso da marcha, esse movimento das entidades em função de se fazer a marcha foi o que nos salvou, porque a gente aproveitou esse engajamento ali, essa rede que a gente já tinha construído para realizar a marcha e a gente conseguiu, então, fazer uma mobilização e já está presente lá no Congresso e, em pouco tempo, redigimos um documento e colhemos várias assinaturas das entidades e acabamos por conseguir reverter a maior parte dos problemas que aquele projeto criava. Não revertemos tudo, né? Eu falo com propriedade, porque eu tenho deficiência visual e era aquele PL 4614, e ainda ficou do texto, a gente queria a revogação do texto inteiro, não conseguimos, conseguimos modificar muitas coisas, mas ainda ficou, por exemplo, a biometria. E a biometria para as pessoas com deficiência visual é uma barreira, muitas vezes, intransponível. Quando não é intransponível, é quase isso, né? Eu entro nesse aplicativo GovBR, quando exige a biometria, eu fico tentando. Se não tiver alguém em casa, minha mulher, minha filha, alguém para me ajudar, às vezes eu não consigo. Então, é, exigir isso de uma pessoa com deficiência visual é colocar uma barreira gigante. Para as pessoas, eu ainda tenho baixa visão, eu pelo menos vejo a claridade do celular, vejo mais ou menos o vulto do meu rosto, né, refletido no celular, mas uma pessoa cega total vai ter mais dificuldade ainda, né? E até também porque normalmente essa biometria ela pega os olhos da gente como uma das coisas principais na imagem, né, que o software usa para identificar o nosso rosto. E a gente tem um olhar, às vezes, vesgo, né? Às vezes fora de eixo. Né? Então, assim, às vezes não tem nem, tem nem pupila, pessoa cega. Né? Tem aquele olho branco e tal, e aí? Como é que fica? Né? Então, o software não entende que aquilo não é um boneco, é uma pessoa, sei lá que confusão que ele faz. Nós, inclusive, levamos essa questão para o CONAD, mas continuamos patinando nisso, né? Agora, ao longo desse movimento, o que acontece? Como a gente estava enfrentando isso e acabamos conseguindo um bom resultado, porque se não resolvemos tudo, resolvemos o principal, a gente continuou nesse caminho a gente percebeu que havia essa necessidade, né, da gente se mobilizar enquanto movimento, enquanto instituições, e enfrentamos outros problemas também no decorrer de 2025. Eu anotei aqui
porque foram vários documentos que a gente fez, várias iniciativas que a gente tomou, e eu não ia lembrar tudo de cor. Eu destaco sempre o trabalho do Abrão, que assim aconteceu paralelo, né, o da Ana PCD. Se não fosse a Ana PCD, a gente teria tomado um prejuízo muito maior nessa questão da isenção dos veículos, porque a gente priorizou o pessoal do BPC, que é o pessoal mais vulnerável dentro do nosso segmento, de pessoas já vulneráveis, né? Mas, e aí, por outro lado, o Abrão, que já tinha se dedicado num estudo dessa legislação, desse outro ataque aos nossos direitos, né? Um direito que tem quase 40 anos, quer dizer, quase 4 décadas, e a gente retrocedeu, né? Mas, graças à ANA-PCD, estamos em vias de recuperar. Daí, não sei se o Abrão vai querer falar disso, porque ele já fala bastante no programa, né? Mas, olha, só para relembrar, gente, no dia 3 de dezembro de 2024, a gente fez o manifesto. Aí, logo depois, isso foi contra aquele PL 4614, né, de corte no BPC. Depois, já no início, ali em fevereiro de 2025, a gente começou a lutar pela derrubada do veto 38. E não é pouca coisa, né? Derrubar veto, talvez as pessoas não tenham muita noção, mas a luta para se derrubar um veto não é uma coisa fácil. E a gente, no decorrer do caminho ali, entregando o nosso documento, ficamos sabendo de outras pessoas com deficiência, outras organizações que também tinham veto para ser derrubado, que também prejudicaram elas em outra legislação, que era o caso das mães de crianças vítimas da Zika vírus, né? E aí incorporamos também a derrubada do veto 2, né, nesse movimento de visitar parlamentares e dialogar. Então, junto com o veto 38, que foi o documento que a gente redigiu, a gente também encampou na conversa com os parlamentares essa luta delas, né? E também conseguimos derrubar o veto 2, não conseguimos derrubar o veto 4, que era do pessoal da diabetes tipo 1, mas lutamos por isso também. Aí conseguimos derrubar o veto, que virou a Lei 15.157. Só que essa lei continuou sendo desrespeitada. Então, deixa eu ler aqui. Assim, aí nesse meio tempo, teve uma consulta pública da ANAC para a nova resolução que eles estão fazendo lá com relação ao transporte aéreo. Foi outro momento em que eu encontrei o Abrão. Aí a gente fez um documento e várias entidades dessa nossa rede assinaram um documento com 140 e tantas páginas, sei lá, até perdi a conta, com a ajuda do Dr. Cláudio Panoeiro, que foi secretário da pessoa com deficiência, que fez um estudo jurídico aí para nos ajudar na redação desse documento, um documento gigante, trabalhoso, né? E então, teve esse documento protocolado, a gente tem até que ver se teve algum desdobramento, alguma resposta deles. E aí, saímos em defesa, fizemos um novo documento, já mais para o meio do ano, em defesa, no meio do ano que a gente derrubou o veto, né? Se eu não me engano, foi em meados de junho, eu sou ruim para data, mas eu tenho isso anotado em algum lugar. Aí fizemos um documento, já no segundo semestre, pedindo respeito à Lei 15.157, que é resultado da derrubada do veto e continua não sendo cumprida pelo governo, né? E aí, depois, mais para o final do governo, veio ao ataque a questão da educação especial, com aquele decreto 12.686, que a gente fez um documento também e nos mobilizamos para tentar mudar. E aí, com a intervenção de senadores, aí o senador Flávio Arnes, principalmente, mas de outros parlamentares, deputado Diego Garcia, muitos, né? Até injusto não lembrar o nome de todos aqui, que ficaram forçando o diálogo com o Ministério e fizeram esse meio de campo, e as entidades conseguiram avançar também em quase tudo, conseguiram modificar os pontos mais delicados aí desse decreto da educação especial. Fizemos ainda no final do ano um outro documento
pela derrubada do veto 4, porque foi o único que a gente não conseguiu naquele movimento anterior. E agora, o atual, que nós vamos começar a entregar mesmo a partir de amanhã, que é pedindo apoio aos projetos 43, 41 de 2025, que tenta proteger o pessoal do BPC dessas revisões desnecessárias que estão acontecendo e cortes no BPC através dessas revisões desnecessárias. A pessoa que tem uma deficiência permanente tem que ficar passando por uma nova revisão de perito para provar de novo que ela continua cega, que ela continua pessoa com deficiência, que ela continua surda, sabe assim, que continua amputada, né? A gente, infelizmente, a luta é essa: derrubar um veto para fazer valer uma lei que já foi uma luta também, né? Aí conseguir que isso vire lei e tentar que agora a lei seja respeitada. Agora, Esse ô César, Oi. você comentou de que isso começou num bate-papo em um evento onde a Lauda estava organizando esse evento. Eu queria saber de você, Lauda, se você imaginava de que daquele bate-papo, daquela Eu, proposta de, olha, vamos fazer alguma coisa, Deixa eu só surgiria algo. concluir aqui, Abrão, que eu estava lendo uma lista e já está no último item. Então, Opa, e desculpa aí, lá. junto com esse. Ó, deixa eu só justificar. O César, ele tem uma lupa. Chama lupa, César, é isso ou não? É, uma lupa É, é aqui, é não sei uma se dá para lupa. ver. E essa lupa, ele faz tudo o que você possa imaginar no celular dele. Então, ele está acessando essa relação lá, que ela é extensa. Desculpa, César, pois não. Tá. Não, aí é só para terminar, esse último ofício, que é o que a gente está entregando essa semana, que é, então, esse PL 4341 de 2025, né, porque tenta amenizar esse problema do BPC estar sendo desrespeitado, pessoal do BPC, e o projeto 1252 da senadora Mara Gabrilli, que trata do passe livre, que é outra luta que assim está se arrastando demais, né? Eu vejo o pessoal do passe livre, o usuário do passe livre interestadual, numa luta indigna, tentando, e cada vez tendo o direito mais violado, mais cerceado, né? Então, eu concluo minha fala aqui. Isso para mostrar para as pessoas assim que a gente vê que essas coisas, alguém precisa lutar. Isso está acontecendo. E aí você vê, bom, ninguém está indo lá. A gente tem Secretaria Nacional, a gente tem CONAD, tem instituições e tal, mas é, é uma demanda específica e que, se a gente não se unir, se não for lá e não fizer, e alguém tinha que tomar a iniciativa. Então, esse grupo de entidades, nesse diálogo que a gente está tomando, né? E isso acabou virando um movimento que, a partir de agora, a gente quer consolidar, sabe, dar algum formato. Essa conversa nossa aqui, é até para a gente falar sobre isso, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? É, Eu concluo dizendo isso. Obrigado, viu, Abrão? Desculpa pô, pela fala longa pô, aí. César, é isso. Ô, Lauda, e aí? A pergunta permanece. Você imaginava de que seria uma caminhada diária dos 365 dias de 2025, já esses dias de 2026, e sem previsão de acabar, não? Então, esse nosso encontro lá, né, César, foi assim, bem acanhado, que a gente trabalha em rede, vocês até precisam conhecer o Espaço Mundo Raro, que assim, as associações daqui de Brasília não tinham um local, não tinha uma sede e tal, e nós conseguimos esse espaço na 106 Sul, e lá nós estruturamos o Espaço Mundo Raro. Tanto é que nas minhas redes sociais aí eu coloquei aonde eu estou e quais são as nossas redes sociais. Quando a gente foi para a esplanada com aquele carro de som, com sombrinhas, que a gente estava assim, sabe, a gente estava movimentando porque a gente queria, né, César, ter uma cor que representasse os PCDs e os raros, sem distinção de cor, aquela coisa toda, mas a gente queria que fosse emblemático essa cor para o movimento. E quando a gente chegou na esplanada, que viu assim, que foi tomando vulto, que foi acrescentando, foi agregando, vieram pessoas de fora, vieram ônibus, né, César? O pessoal Aham. de nanismo, porque é uma das doenças que a gente tem no movimento raro,
que é a acondroplasia, que são as pessoas com nanismo, tinha um ônibus que veio para o nosso movimento. Então, assim, a gente ganhou um corpo muito legal. E quando o César fala de conseguir um veto para um descaso, para um desserviço, eu considero isso, Abrão, um desserviço no sistema, quando a gente está falando com um direito garantido, né? E é complicado quando você sabe que tem outras pessoas que não entendem a sua realidade escrevendo política pública, né? A gente precisa de quem está lá à frente escrevendo uma política para a gente, que ela entenda as dificuldades que a gente tem. Eu vou citar aqui um caso até que eu acho que foi bem bacana. A gente começou a atender um paciente, uma criança lá de Tocantins, que tem síndrome de Cruzon. Ele veio para Brasília fazer o tratamento, e diagnosticar, fechar o diagnóstico, aí passou por 2 cirurgias e tudo. No começo, a AMAV pagava o transporte, porque a Secretaria de Saúde lá de Tocantins, de Araguaína especificamente, não custeava a vinda da mãe com a criança. Também não custeava a estadia dela aqui em Brasília. Então, tudo isso é o papel que a associação faz. Agora, mais recentemente, ela já está conseguindo o aéreo, ela consegue vir com o bebê para cá e de transporte aéreo, inclusive. Porque, assim, primeiro que é uma síndrome rara, complexa, porque é na cabeça, né? Então, assim, ele levou 67 pontos quando abriram a cabecinha dele, e não dá para uma criança dessa ir de carro para voltar para Araguaína de carro, porque quando chega em Tocantins, tinha que ir para Araguaína, que é um município que então, é muito complicado. Então, ela hoje já consegue esse transporte aéreo. Mas a gente precisa assim, pensar, quando falam da lei da inclusão, da lei dos direitos, e que eu fui lá para a presidência da República no dia do lançamento da lei, eu vi muitas falhas. E eu vi falhas que muita gente não queria ver. E a gente sai decepcionada quando a gente não tem esse arcabouço aí, essas coisas que nos, sabe, que embasa o direito do paciente. Imagina, igual o César falou, você tem uma deficiência instalada, você vai ficar fazendo revisão a cada 3 meses para uma garantia de direito que você tem, entendeu? Para um BPC, as coisas. Então, é muito complicado quando tem essas pessoas com o poder da caneta do lado de lá e a gente do lado de cá com um papelzinho pedindo a canetada, né? Então, para mim é muito difícil. E esse movimento, eu tenho muito orgulho até de participar dele. Essa última correspondência, como eu sou vice-presidente e cofundadora da Febraharas, eu coloquei todas as associações federadas. Então, isso tem um somatório, tem uma importância para a gente, porque, assim, quem dirige uma instituição de doença rara, normalmente tem alguma doença rara ou tem um familiar. Então, a gente sabe da importância dessa participação do todo quando a gente está buscando por política pública. E o César fala que aprende comigo, mas eu aprendo muito mais com ele, com vocês todos, que está na pauta do PCD e tudo. A gente estava junto no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu já vinha do CODED com a Ana Paula, entendeu? Então, assim, eu tive uma filha que também era cadeirante, a gente brigou demais pelos direitos dela. Hoje ela já não está mais nesse plano aqui conosco, mas eu tenho certeza que ela, de onde ela está validando todas as nossas ações. Entendeu? Então, eu acho que é extremamente importante. E é importante a gente aumentar esse movimento, sim, César. Eu acho que é muito bacana. E eu tenho até uma proposta para o próximo ano, no dia 28 ou 29 de fevereiro, que eu acho que 29 de fevereiro vai ser só em 2028, porque o dia raro é 29 de fevereiro. E aí a gente juntar não só os PCDs, mas os raros também, a gente fazer um grande volume, porque imagina todo esse pessoal batendo de gabinete em gabinete. Já imaginou? Eles vão ficar assustados com o impacto que nós vamos causar, porque a gente sabe do que a gente está falando e a gente sabe a importância do que a gente está fazendo. Agora, você já imaginou a gente chegar num gabinete de um parlamentar desse aí, umas 300 pessoas, igual tem na Europa? A Europa, eles fazem movimentos assim riquíssimos, sabe? Que eles conseguem políticas públicas, ó, tá anos-luz à frente da gente. Então, se a gente se junta, se a gente faz esse movimento crescer
E esse movimento, a gente bater de porta em porta nesses gabinetes aí, todo mundo junto, a gente vai fazer diferença, a gente vai deixar um marco nesse governo, a gente vai deixar história, sabe, um legado para quem está vindo depois. Eu já sou uma vintage, a senhora, não devo ficar muito tempo mais nesses movimentos, mas quem está chegando agora, entender a importância do que nós estamos plantando hoje, da nossa semente hoje, sabe? Enfim, é isso. A senhora Ana Paula que está sempre ao lado de todo esse grupo, né, que vai ao Congresso Nacional. Imagina como é que foi para a senhora chegar para os deputados federais, para os senadores, e falar sobre a ostomia. Você que é diretora-presidente de uma entidade que é o Movimento dos Ostomizados, como é que era para você chegar lá se não tivesse o apoio e esse grupo todo ao seu lado? Como é que seria para você? Você acha que o momento seria o que você está vivendo hoje ou seria alguma coisa bem mais difícil, Ana Paula? Perfeito, boa noite a todos, né? Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 50 anos, com ostomia, tenho uma pele parda, os cabelos médios, com mechas loiras, uso um óculos, né? Ao meu fundo aqui tem uma parede na cor amarelo, né? E o meu sinal na comunidade surda é a mão no cabelo e letrinha A. Enfim, olha, eu digo para você que o nascimento da Marcha PCD, ao qual eu tive a honra de ser convidada por César, por Lauda, para participar, ele me lembra muito o contexto, né, que o movimento Ostomizados do Brasil nasce. Ele nasceu para uma ação, né, a nossa Associação Nacional, dentro desse contexto do qual as pautas sociais, né, elas passam por um paradoxo. Na verdade, se por um lado as normativas avançam quanto ao reconhecimento da multiplicidade dos sujeitos que existem, né, existentes na sociedade brasileira, dando visibilidade às causas, né, que visam aí a garantir a equidade. Por outro lado, o cumprimento dessas práticas esbarram-se em grandes desafios. E aí, quando a gente vem coletivamente, que esse eu acho que é o intuito da Marcha PCD, é dizer assim, nós temos uma fragilidade, inclusive no controle social, já dito aqui por Lauda, né, pelo César, e nós potencializamos essas pessoas que sejam com deficiências, com doenças raras, é super importante avançarmos. Então, as nossas afiliadas que estão nas 5 regiões do Brasil compõem, estão sempre ali disponível para que nós possamos fortalecer. E, com certeza, a ostomia, ela vem num outro cenário quando você chega junto, né? Quando a gente vem na massa do chicletinho. Então, isso é muito importante, porque nós temos pautas, inclusive, que precisa de um posicionamento. A Lauda disse algo bem especial, o César também, quando ele fala, né, de demandas específicas, de falta de escuta qualificada. Hoje nós temos um parlamento que eles, eu costumo grosseiramente falando, inventam PL sem consultar instituições. Então, o tempo inteiro nós temos aí a LBI, né, sendo violados os direitos das pessoas com deficiência. Quando nós temos um órgão, e aí eu, como componho o CONAD, uma pauta tão necessária quanto o passe livre interestadual, e a instituição que é convidada, ela não comparece. Então, assim, a gente se sente violado muitas das vezes. A gente tem uma avaliação biopsicossocial que há uma necessidade, a gente percebe que há uma necessidade forte, né, do governo de aprovar, porém ela não capacita quem está na ponta para fazer essa avaliação, ela desconsidera essas multiplicidades, né, dos profissionais necessários para avaliar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa com ostomia, que é uma deficiência, no meu caso, que é uma ostomia de eliminação invisível, mas nós temos traqueostomizados, gastrostomizados, e os últimos dados que nós temos, inclusive no Brasil, é de 2018, que eram 400 mil pessoas, e hoje a gente não tem esses dados efetivos. A gente sequer conseguiu entrar nos dados do IBGE.
Então, nós estamos nos sentindo excluídos, inclusive na Carteira de Identificação Nacional, que teve uma aprovação que seria o símbolo de acesso internacional único para representar todas as deficiências, e, de repente, entraram-se vários símbolos, e a gente até aprovou agora a inclusão do símbolo da ostomia, que é uma lei federal, inclusive. Então, eu acho que a gente precisa sensibilizar, fazer com que as pessoas com deficiências elas acreditem que é possível mobilizar. O César, a Lauda, tem mostrado isso, outras pessoas que não estão aqui, a Célia, as meninas da fenapestalose, enfim, eu acho que é fundamental para que nós possamos qualificar isso e estar presente. O Congresso ele precisa respeitar as pessoas com deficiência. E aí a gente tem, obviamente, vários parlamentares que colaboram nessa pauta, amigos que têm uma escuta, mas tem tantos outros, né, que, de fato, não escutam. Então, isso nos preocupa muito, principalmente quando ela vem como uma pauta, um PL, né, nesse caminho que a gente também chama de politicagem. E, além disso, tem uma pauta, e hoje, em um momento que a gente está falando muito de ética, e quando a gente fala em ética, isso se esbarra também na política da pessoa com deficiência e suas especificidades, é o próprio lobismo dentro do Congresso Nacional, através de indústria, que prejudica o acesso, né, ao que é de direito para ter qualidade de vida. Então, assim, eu tenho muito orgulho, só para encerrar minha fala nesse momento, de fazer parte dessa marcha, e orgulho mesmo de dizer, faço parte, e estamos juntos para o que der e vier, porque pessoas com deficiência importam todo santo dia. Boa, obrigado, Ana Paula. Senhora Lauda, a senhora gostaria de fazer a sua autodescrição, por favor? Sim, eu esqueci, me desculpa, me perdoe, os ouvintes. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos curtos, loira, estou usando uma blusa bege, estou na minha casa, já falando com vocês. Obrigada. Legal. Obrigado. Dona Ellen, a senhora que está acompanhando tudo isso aí, a senhora que já ouviu o César, a Ana, já ouviu também a Lauda, a senhora consegue me dizer o seguinte, de toda essa trajetória, desde o início da caminhada lá em 2024 até agora, o que é que foi mais difícil para esse grupo todo em Brasília, hein, senhora Ellen? Boa noite, seja bem-vinda. Que pergunta difícil, né? Não sei o que Deixei de a senhora fato para o é final mais para difícil perguntar nessa mais trajetória. Eu sou uma mulher clara, de cabelos loiros, na altura dos ombros, estou usando uma camisetinha azul clara e uma camisa azul escuro por cima. Uso óculos e estou aqui no meu quarto falando com vocês, com muito agradecida imensamente pelo convite e lembrando aqui da nossa caminhada, né, naquele dia 3, e no final houve muita chuva, muito vento, muita correria, mas como participaram todos os grupos e como foi legal todos estarem ali ouvindo, sensibilizando toda uma comunidade que estava assistindo, né, nos apoiando, a Polícia Militar e outros. Corpo de Bombeiros e etc. Mas, assim, o que eu considero muito importante nessa caminhada? A nossa força, né? A nossa união ali, próximos, né? Juntos, cada um tem a sua designação, mas, no todo, nós estávamos buscando o melhor para todos nós, né, para todas as pessoas com deficiências e doenças raras. Hoje eu respondo como presidente da APADA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, e também da Associação de Surdos Cegos de Brasília. A princípio, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão linguística, né, deste surdo cego que usa a língua de sinais, entre outras formas de comunicação. E também o surdo, que usa a língua de sinais, mas também alguns surdos são
implantados, outros são oralizados e não deixam de ser surdos por conta disso. Além desse grupo todo diversificado, né, nós temos também surdos com doenças raras, né, que nos pedem ajuda, ostomizados também, que nos pedem ajuda. Então, veja só, nós estamos juntos, né? E o que nos uniu ali é por políticas públicas. O que muito me chama a atenção também, nessa nossa caminhada, é o apoio às famílias, sabe? Eu, enquanto mãe de surdo cego, eu vejo a dificuldade que é para esta família iniciar sua caminhada, né, na Secretaria de Saúde, quando ali, no primeiro momento, é diagnosticado, ou existe uma possibilidade de doença rara, ou de alguma questão linguística, visual, auditiva, motora. Então, veja, nós precisamos avançar nesse sentido em apoio às nossas famílias, né? Eu sou uma família privilegiada, trabalhei muito para isso, mas tem mãe que, infelizmente, é mãe solo, né? E tem famílias que também não contam com, são mais vulneráveis. Então, eu lembro muito dessas famílias na caminhada, sabe? Levando seus filhos, representando a sua dificuldade, mostrando a sua dificuldade para chegar, para andar com aquele filho, para estar ali conosco, né? Quando nós fomos acolhidos lá no Congresso para entregar o documento, nós temos uma caminhada muito grande a ser feita. Já caminhamos muito, né? A gente sabe. O meu primeiro filho nasceu em 94, e aí se deu toda a dificuldade de uma pessoa surdo-cega, muito, né, uma referência muito desconhecida, mas hoje nós temos um leque de possibilidades de doenças raras e de dificuldades de modalidade de deficiências, de pessoas com deficiências, que precisam desse apoio. E a família é um apoio essencial, né? Porque se essa mãe, se esse pai, se não tiver uma estrutura, quem de fato vai ser penalizado é essa pessoa com deficiência que nasceu, né, com essas dificuldades todas. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui, né? E a gente está fazendo essa provocação no sentido de que a gente seja ouvido, de que a gente precise, de fato, provocar ser ouvido, provocar que ouçam nossas dificuldades, provocar que essas famílias sejam apoiadas de forma mais sistemáticas pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e todas as redes de apoios necessárias, né, escolas. Então, parece-me que a gente fica pisando em ovos, às vezes, de estar falando alguma coisa, mas, assim, meio que pedalando, sabe? Eu gostaria de estar um pouco mais avançado no sentido de diagnósticos mais assertivos, de apoios mais assertivos. E então eu de fato não sei nem qual é a maior ou a menor dificuldade, porque são tantas os leques de possibilidades e de apoios que a gente precisa, né? Então, eu, enquanto presidente dessas associações, né, que não só a questão linguística é importante, mas também todo um apoio psicológico para essa família, e muitos deles com doenças raras, a gente não sabe nem dimensionar o quanto nós precisamos de mais apoio. E eu acho que é importante esse grupo se juntar para fazer isso, já que nós temos algumas dificuldades na liderança de outros grupos que deveriam estar nos apoiando, estar e, infelizmente, a gente percebe uma dificuldade maior para entender as nossas dificuldades e causas. Eu acho que é por aí. A minha fala é essa, a princípio. Obrigado, senhora Ellen. O César, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes a gente precisa trabalhar. A vida, ela é cheia de programações, né? Você tem que se programar para o amanhã. Semana que vem eu vou fazer isso, daqui um mês eu vou fazer isso.
dá para a gente se programar diante de tanto tiro que vem na direção das pessoas com deficiência? Como é que faz para poder ter essa programação e esse roteiro, hein, César? Pois é, o que que acontece? A gente não tem bola de cristal, né? Assim, quando vier um projeto me ameaçando, eu vou agir assim, não temos, né? Para saber quando vai acontecer, mas a gente é justamente nesse mesmo sentido que a gente está se organizando, né? Estamos discutindo isso entre nós, a necessidade de nos organizar, não como vinha acontecendo um movimento que aconteceu espontâneo, né, reflexo da marcha, e que enfrentamos, você vê, eu li aqui 8 documentos redigidos pela gente ao longo de pouco mais de um ano. Quer dizer, isso dá mais do que um documento por bimestre. Assim, que demandou estudo, colher a assinatura de dezenas de entidades, isso leva tempo, diálogos entre nós, reuniões, né? Então, pelo menos assim, se a gente já tiver mais estruturado e mais organizado, conforme aparece um novo desafio, a gente tem condições de reagir mais rápido também, né? E de reagir melhor, não só mais rápido, né? Eu queria falar uma coisa aqui. Eu estava ouvindo a fala da Ellen, que é uma pessoa que eu gosto e que orgulha muito a gente, né? Pela luta dela, a história dela. Ela falou assim, de leve no filho, né? Mas o Yuri, filho da Ellen, é surdo-cego, está terminando, ou já terminou mestrado, ela não falou aqui, e essa vitória dele também tem muito a ver com a vitória dela, né? Por trás de uma pessoa com deficiência tem uma rede, né? A gente não caminha sozinho, né? É, Então, eu queria citar isso, né? Para quem não conhece a Ellen, é uma pessoa do movimento, porque é mãe de um surdo-cego, pessoa que trabalhou na educação especial também, né? E sabe Libras, Libras tátil, né? Por causa da história do filho dela, ela veio aprendendo tudo isso. E você vê, presidindo duas entidades importantes, né, desse segmento, surdos e surdocegos. A gente, na Retina Brasil, também tem um grupo. A Retina Brasil tem 15 grupos regionais, né, espalhados pelas regiões do país. Eu, por exemplo, coordeno Retina Brasília. Então, tem Retina Minas, Retina São Paulo, e por aí afora vai. Mas tem também grupos por patologia. Você tem um grupo virtual Stargardt, que é nacional, e tem, entre esses aí, né, tem o da síndrome de Usher, que é justamente de pessoas surdocegas, né? Que é o sintoma mais característico aí da síndrome de Usher, né? Então, a gente até fala que uma das reivindicações dentro daquele manifesto que a gente entregou lá atrás, no início desse movimento, uma das reivindicações é que a surdo-cegueira seja considerada uma deficiência específica, né? Porque eu tenho uma limitação visual, o surdo tem uma limitação auditiva, o físico tem uma limitação física, o surdo-cego já tem uma limitação diferente do surdo e diferente do cego, né? Então, a forma de se comunicar é diferente do surdo, que a pessoa que é apenas surdo ou da pessoa que é apenas cego. Entende? Então, aí começa a ter reivindicações mais específicas, necessidades mais específicas. Esse movimento nosso, uma das coisas que eu acho que impulsionou tanta gente se reunir e sair naquela marcha em 3 de dezembro de 2024, e essa marcha não ter parado de marchar até hoje, é que o nosso principal lema é o nada sobre nós sem nós. E a gente se vê muito carente dessa escuta, né? A gente tem esse lema, ele é repetido mundo afora, autoridades repetem quando estão diante da gente, como se entendessem o que diz esse lema, mas muitas vezes na prática não nos ouvem, né?
Chegam projetos lá no Congresso, de iniciativa de um parlamentar, ou às vezes do próprio governo, que não escutou nenhum de nós, né? E muitas vezes ideias desastrosas, que se a gente não reage rapidamente, então a nossa motivação, eu acho que muito é isso, né? A gente querer ser protagonista da nossa própria luta, querer ser ouvido, né? E chamar todo mundo para lutar junto, né? Isso que não tem, esse movimento não tem um cacique, um líder, um dono, não. Aqui, pessoas com deficiência, as representações se unem e vão lutar por aquilo que a gente percebe intuitivamente que é o mais importante no momento. E normalmente são coisas bem óbvias, né? São ameaças tão óbvias que não dá para perder muito tempo. Rapidamente a gente consensua que isso vale a pena lutar, vale a pena se unir, né? Falta agora isso, gente. Nós vamos fazer em breve uma reunião parecida com isso que nós estamos fazendo aqui hoje, mas maior, chamar as outras entidades para a gente pensar num formato, né? Que esse movimento se torne uma rede formal de organizações, não precisa ter um CNPJ, um estatuto, mas um acordo ali social entre nós, de distribuição de tarefa, de que um grupo vai fazer, o que precisa ser feito, o que o outro grupo vai fazer. Sabe, eu acredito muito nisso, que a gente seguindo esse caminho do que a própria intuição da gente, o próprio coração manda, a gente acaba acertando. Queria só fazer um parênteses aqui, César, me perdoa, me desculpe. O César relatou aqui parte das manifestações feitas pelo movimento PCD Raros, assinado por várias entidades. Só que assim, eu não tenho nada contra, e não estou aqui para criticar ninguém. Você tem duas maneiras de lutar em Brasília. Primeiro, você pega um papel, chega e protocola lá na central de protocolo ou em cada andar da Câmara dos Deputados e vai embora com um carimbinho de protocolado na mão e acha que você fez a sua parte, ou você veste a camisa e pega esse material, pega esse trabalho e vai para o corpo a corpo. Como é que o corpo a corpo? O corpo a corpo são em 3 prédios diferentes na Câmara dos Deputados. Os deputados estão em 3 prédios diferentes. Os senadores estão em 2 prédios diferentes. O que esse grupo faz, que o César faz, que a Ana Paula faz, que a Lauda, que a Ellen, que tantos outros fazem, é pegar essa manifestação, abordar o parlamentar e convencer o parlamentar e debater com o parlamentar. Muitas vezes o parlamentar é contra aquela sua postura. E essas pessoas mudam a ideia. Eu me lembro, uma das vezes, eu abordei uma deputada do PT, odiada por muitos. Estava eu, o César, na entrada de uma comissão, eu abordei essa deputada e fui conversar com essa deputada. E ela me disse, mas o governo está consciente do que está fazendo. Eu falei, não, peraí, deputada, posso explicar para a senhora como é e que não está consciente disso? Era na questão da Zika vírus, da derrubada do projeto da Zika vírus. Esta deputada, com 3 minutos que nós tivemos com ela foi para o plenário e no plenário nós percebemos a manifestação dela. É esse o trabalho que se faz. Você tem 2 maneiras de trabalhar. Ou você trabalha só para falar que fez alguma coisa e justifica, ou você veste a camisa. Ou você faz uma marcha se tornar uma grande força de representatividade. Hoje, se você chegar na Câmara dos Deputados, eu tenho certeza que a grande parte dos deputados, quando ouvir falar em movimento PCD Raros, sabe disso. E não é porque entidade A, entidade B. Não, as entidades se uniram em torno disso. Eu acho, Ana Paula, que eu acho que esse foi um dos grandes resultados. Trabalhar de verdade pelas pautas necessárias. Eu acho que isso fez
com que a marcha deixasse de ser uma marcha e se tornasse essa grande força de representatividades. Você concorda comigo? Com certeza. Quando a gente fala da marcha PCD, eu viajo muito o Brasil e as pessoas comentam sobre a marcha, sobre a atuação em especial do César. A gente não pode se furtar disso, né? César, que é um homem que nos representa e nos traz muito orgulho, e a gente precisa o tempo inteiro trazer isso, né? À margem aí de todos, mas a marcha tem o seu significado e a gente tem, sim, essa presença marcante lá no Congresso Nacional, e a gente precisa realmente dialogar com o Congresso Nacional e, quem sabe, em certos momentos, com o Judiciário, e exatamente, quando a gente... A marcha, na verdade, Abrão, ela faz uma coisa muito interessante e muito voluntária. Ela tem a escuta qualificada e impõe o seu advocacy dentro de todas as necessidades das pessoas com deficiência. Esse é o intuito da marcha, e o que a gente quer é uma marcha aí por todo o Brasil com representantes. Você vai eu crescendo, viu, Lauda? E César e Ellen também. Mas a ideia é estarmos unidos numa só voz para que as políticas das pessoas com deficiência sejam, né, acolhidas conforme são a da comunidade LGBT, a comunidade quilombola. Então, nós estamos em fragmentação. A comunidade PCD precisa se unir e sem viés político-partidário. Nós estamos falando de gente. É isso. O Ellen, estamos no caminho certo? O que você acha? Estamos caminhando para isso? Poder aumentar cada vez mais essa representatividade, essa força, Ellen? Com certeza, né? Eu penso que o fato de nós estarmos aqui conversando, falando e tratando do tema faz muita diferença para que a gente possa agregar pessoas, agregar ideias e que a gente possa, assim, fortalecer esses vínculos, né? E trazer para conhecer, para a comunidade como um todo, conhecer quem somos, né, o que somos, o que queremos, e que políticas públicas sejam renovadas, repensadas, pensadas com mais cuidado, com mais afinco, pensadas por instituições que estão à frente e por pessoas que estão à frente desses grupos. Eu penso que, com certeza, nós temos um futuro melhor, no sentido de quem não é visto não é lembrado, né? Então, nós estamos sempre, assim, movimentando, provocando, conversando sobre essa dinâmica importante de falar sobre o grupo PCD e Raros e, de fato, fortalecer mesmo o nosso grupo. Agregando outros, né, com certeza. Sempre agregando pessoas, grupos que estejam, de fato, querendo participar nessa luta. Lauda, eu acho que as pessoas precisam entender que, quando quiser tratar sobre e para pessoas com deficiência, existem representantes prontos para tratar sobre e para pessoas com deficiência. Eu acho que é por isso que vocês estão unidos nesse mesmo objetivo, não é não, Lauda? Nosso objetivo e união, eu penso muito nos valores, e quando a gente fala assim, a gente tem uma marcha, na verdade, a gente tem uma maratona, né? Eu vejo a maratona que o César faz dentro do Congresso Nacional, que esse bichinho ele anda, viu? Eu vou te contar uma coisa, não é fácil não. E aí você chama o César para batizado de boneca rara, ele está lá. Sabe, eu acho que é isso que a gente precisa, essa união, a gente mostrar que a gente não está aqui a passeio e que essa representatividade das instituições, não só de raras, mas das pessoas com deficiência, a gente precisa dessa união, a gente sozinho a gente não vai fazer nada nunca, de jeito nenhum. Hoje, por acaso, assim, o César foi numa audiência pública lá com a senadora Damares, na Comissão de Direitos Humanos, e era uma política pública para doenças raras. César foi e falou assim: vou lá te prestigiar, não sei o que lá. E aí a senadora Damares teve aquele site, chamou o César para comprar a mesa. Ele foi o único homem na composição da mesa, que era só de mães, só de mulheres, só de profissionais de saúde. Então, assim, e o César lá dentro, ele falou por vocês, sabe?
pelo público masculino. Então, quando a gente vê isso, quando a gente vê essa garra, essa vontade de que as coisas aconteçam, é isso. A gente precisa estar muito assim, ser muito ponte um na vida do outro. Essa união ela faz a diferença. Esse nosso movimento, tenho certeza, a gente começou pequenininho, mas cada dia que passa a gente está maior, e isso com certeza vai agregando valores, vai agregando a importância da nossa missão aqui no nosso trabalho, que respeitem também, né, gente, o que a gente faz, porque hoje eu até falei uma coisa que eu não sei, de repente eu posso ter ido, assim, ter sido um pouco bruta na audiência pública, mas o governo, eles não valorizam o nosso trabalho, eles não valorizam o papel do terceiro setor. E o que a gente faz, gente, é um diferencial muito grande. A gente chega de botar gente para fazer coisas para nós que não entende a nossa realidade. A MAV, em 2024, eu acho até que o César participou também, nós fizemos um projeto chamado Ativa Cidadania, onde nós convidamos vários assessores parlamentares da Câmara, do Senado, da Câmara Legislativa, do Conselho Nacional de Justiça, da Secretaria de Saúde, para que eles entendam a importância de quando eles vão colocar alguma lei, alguma política para a gente no papel. Porque esses projetos de lei são escritos pelos assessores parlamentares, e são eles que têm que ser embasados de informação, eles têm que ter esse alimento lá para sair a coisa certa para a gente. E a Ana Paula falou uma coisa muito séria, que, assim, com relação às escritas, né, Ana Paula, de que não dá para ser do jeito que está, gente. É muito difícil. A gente tem. Eu fiz um levantamento, o Datafolha fez um levantamento para mim. Nós temos 903 projetos de leis no Congresso Nacional para doenças raras. 3 são efetivos. Agora, você imagina a quantidade de coisa que é escrita para a gente que não vai nos ajudar em absolutamente nada. Então, eu vejo esse movimento como uma maratona, e a gente tem feito um trabalho bem legal, e a gente só vai conseguir avançar mais se tiver todo mundo junto mesmo, definitivamente. Boa. César, eu acho que eu não tenho a procuração nem da Ana Paula, nem da Lauda, nem da Ellen, mas eu aqui, enquanto Diário PCD, enquanto Ana PCD, da qual eu estou presidente da Ana PCD, eu só quero pedir a você o seguinte: não desista jamais. Você sempre vai ter alguém que vai estar ao seu lado, que vai estar precisando da sua força, da sua energia, dos seus passos dentro do legislativo, dentro do judiciário, dentro do executivo. Você não teme ninguém. Ou melhor, as pessoas temem o César, porque o César carrega com ele a verdade que muitos, às vezes, preferem esconder. Então, o que eu queria fechar aqui, César, é dizer o seguinte, cara. Conte comigo. Conte com o Diário PCD, conte com a Ana PCD. Eu acho que eu vou deixar espaço para a Ellen, para a Lauda e também para a Ana Paula deixar essa mensagem, mas nós precisamos de você. Que essa marcha, como a Lauda disse, seja uma eterna maratona, viu, César? Desde o início lá, desde a ideia inicial, lá em 21 de setembro de 2024, quando a gente falou, vamos fazer, então, uma marcha em 3 de dezembro, eu criei, então, um grupo, comecei a convidar as pessoas para participar da marcha, pessoas que não estavam naquela reunião, né? Então, estava chamando, vamos fazer uma marcha, vamos fazer uma... A gente, inclusive, falava manifestação, depois que a gente trocou o nome para marcha, para não parecer que era um protesto, que era algo contra o governo ou contra alguém, e sim uma manifestação de ganhar visibilidade, né? De mostrar, olha, nós estamos aqui, nós temos necessidade, nós temos demandas, né? Nós temos reivindicações. Então, assim, um movimento propositivo. Não queria que fosse um protesto, um movimento propositivo. Mas eu sempre deixei isso claro, que assim, cada um tem que ser protagonista. Eu fazer uma marcha sozinho lá na Esplanada, por mais que vocês gostem de mim, por mais que eu seja uma pessoa querida, respeitada, ou isso ou aquilo, não vai ter força nenhuma.
né? Agora, quando a gente se junta, quando todo mundo traz para si a responsabilidade de lutar junto, né? Todo mundo tem essa consciência de que o que o César está fazendo está certo, o que a Laura está fazendo está certo, mas eu tenho que estar junto com eles, aí ganha outro significado, né? E eu gostei quando o Abrão falou de assim, instituições e pessoas no movimento que protocolam um documento, às vezes redigem um texto, publica lá no Facebook, dizendo que o projeto tal é um absurdo, que defendendo o direito da pessoa com deficiência, ou das doenças raras, da doença tal, da não sei o quê, do paciente. Tudo isso é importante, é bonito, ir para a rede social, mas, olha, tem que ter esse diálogo, a gente tem que ser visto pessoa mesmo. Não adianta saber que existe uma deficiência, saber que existe tal doença, mas não ver a pessoa, né? Então, esse trabalho presencial que a gente fez e que a gente vai continuar fazendo, e aí eu não posso andar sozinho, ele convence muito mais, né? Do que botar uma notinha lá no Facebook e achar que o parlamentar vai entrar lá e vai ler o texto que você escreveu. Ele nem sabe que você existe. Você tem que ir lá, ele tem que te ver, né? Hoje a gente anda, parlamentares já sabe, conhece a gente pelo nome, porque a gente já visitou tantas vezes e já dialogou tantas vezes que eles vão olhando para a gente com respeito. Por quê? Porque a gente trata eles com respeito, leva argumento, né? Cortou o seu som, o César. Perdemos o som com você. Enquanto o César retoma o som, queria que você pudesse deixar também o seu recado, Ana Paula. Se você segue a minha mesma linha de mensagem que eu deixei para o César, queria que você, a Lauda e a Ellen também pudessem caminhar para isso, enquanto o César reconquista o áudio dele ali. Vê se Claro que voltou. sim. Voltou, Voltou. César. Voltou? Tá, mas pode falar, eu até prefiro. Tá bom. Bom, então, eu vou dizer que a Marcha PCD e Raros é um grupo de semeadores de tâmaras. A gente está pensando muito no futuro. Eu acho que é um papel nosso, a gente cuida de gente, né? Talvez tenha vindo por conta de uma dor, mas que a gente qualificou essa dor. E é claro que a gente não pode deixar de agradecer o César, eu em especial, e aí eu quero publicamente agradecer ao César o retorno da Marcha PCD, inclusive, para que nossa Associação Nacional Movimentos Tomizados do Brasil fizesse parte do CONAD esse ano. Porque a gente tem, assim, várias instituições que, às vezes, brigam para estar naquele espaço, mas não tem, às vezes, a efetividade no trabalho. Então, o César foi um aliado muito grande para que a gente conseguisse estar lá representando não só as pessoas com ostomia, porque temos várias patologias que vêm aí juntos, né? Doenças raras, câncer, enfim. Eu, inclusive, sou uma portadora de câncer, um câncer maligno há 20 anos. Enfim, mas também quero agradecer publicamente, mandar um abraço assim, não, de todas nós, né? Porque foi o Dia das Mulheres ontem, mas hoje a gente precisa dizer feliz todos os dias, mulheres. Né? Essa pauta é urgente, necessária, e claro que agradecer a confiança de todo esse grupo maravilhoso que nos representa, né? Um abraço aí para todas as pessoas com ostomia, que eles devam acreditar. Inclusive, nós, quando vê alguma coisa da Marcha PCD, como a gente fala, a gente precisa viralizar, a gente precisa compartilhar e a gente precisa colocar essa pauta nas arenas de discussões. A gente precisa falar de políticas públicas nas arenas. E, para finalizar, eu quero muito agradecer o convite do César pela oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, em especial a você, Abraão. E nos colocamos à disposição. Muito obrigada e, mais uma vez, obrigado, César. Obrigado, Ana. E você, Lauda, por favor, a sua mensagem para esse grupo que só está crescendo e só está representando as pessoas com deficiência. Só tem mesmo a agradecer a visão do César aí, de juntar essas pessoas, de juntar os saberes para uma causa comum, uma causa que afeta não só a mim, mas, sabe, várias outras pessoas. E a gente vem nesse movimento aí raro, PCD, já há muito, mas há muito tempo,
eu já estou nisso há 34 anos, tive uma filha cadeirante, então eu sei muito bem como é que é essa luta, como é não respeitar o direito da pessoa com deficiência ou da pessoa com doença rara. Então, é isso, eu quero muito agradecer e torcer sempre que cada vez mais essa marcha vire uma, sabe, uma maratona de 365 dias e de conquistas, né? Porque a gente não tem só que correr atrás disso, não. Eu acho que eles podem facilitar um pouco a nossa vida, não precisa ser tão difícil, não precisa ser tão duro e a gente não precisa ter esse desgaste emocional, físico e mental para poder garantir os nossos direitos. Que política é isso? A gente tem que pensar muito, tem esse ano eleitoral aí, a gente pensar em quem a gente vai votar, fazer uma avaliação para ver se o que, que nos aguarda para o futuro. Como a Ana Paula falou, somos plantadores de tâmaras, nós não vamos ver os resultados, mas com certeza é uma sementinha de tâmara que a gente está plantando, então é só sucesso. Tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda para conquistar. E obrigada, César. Obrigada por fazer parte, por me chamar para essa confusão toda aí, esse embalo aí. E, sabe, é isso. Obrigada de coração. Obrigado, Lauda. Você, Ellen, por favor, a sua mensagem de tudo isso, da marcha, que é uma maratona. Gente, acho que é consenso de todos que nós temos uma liderança muito importante, né? E uma liderança muito natural, nos chama, conversa conosco, repassa os informes do que está acontecendo, né? Porque, de fato, o César é uma pessoa que está à frente, percebendo as coisas que estão acontecendo e repassando. Eu penso, na minha cabeça, nós já temos alguém para nos representar, né? Então, nós temos que caminhar nessa direção, nos representar a nível macro. Não sei se vocês me entendem, mas eu penso que essa caminhada a gente vai ter que fazer. Porque eu penso, sempre falei, ô César, você precisa estar à frente do nosso grupo como representante mesmo, fazendo jus ao que você já faz, né? Que é estar ali nos corredores, discutindo políticas públicas, priorizando o nosso grupo enquanto pessoa com deficiência e famílias, né? Então, eu penso que quero provocar o nosso grupo aqui, provocar também aqueles que estão nos ouvindo, porque nós já temos algumas pessoas que estão lá, né, e nos representam, mas nenhuma como o César nos representa, né, e nos junta também. Ele, não é dizer que ele nos representa para aparecer, não, ele nos representa para nos juntar, ele junta os grupos no sentido de que a gente provoque e fique ligado, né, e fique atentos para a nossa caminhada mesmo, para o que a gente precisa colher para o nosso grupo. Então, não é a primeira vez que eu penso, e nem é a primeira vez que eu falo com ele sobre isso, mas que bom que eu tive a oportunidade de falar agora para o grupo e para quem está nos ouvindo, porque nós precisamos para estar nos representando em instâncias maiores. Tá bom, César? Obrigado, Ellen. Obrigada Obrigado. a todos. Só quero fazer um alerta aqui antes de passar para o César, tá? Alguém perdeu muito. Alguém perdeu muito. O tal do CONAD tem muita gente boa, mas olha, perdeu o César no CONAD. Lamentável. César, grande abraço para você, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Siga em frente, viu? Tá aí o recado, não só de quem acompanhou com a gente aqui, mas o recado de muita gente. Queria falar isso para você. Siga Eu sempre em frente, César. queria falar uma coisinha aqui. Nessa reunião hoje, iam estar mais duas pessoas, duas mulheres, inclusive, né? Você vê, no nosso movimento, tanto de pessoas com deficiência quanto de doenças raras. A maioria das lideranças são mulheres. A maioria das pessoas que carregam esse piano são mulheres. Então, assim, está certo que o Dia da Mulher passou, mas
acho que cabe a gente relembrar, né, está próximo aqui ainda, recém, e fazer essa homenagem, né? A importância, a força dessas mulheres nessa nossa luta aí, fazem toda a diferença, né? E olha, eu venho do movimento sindical, fui militante de partido, me abandonei essas militâncias aí há muitos anos, algumas décadas, mas a experiência me ajuda nesse movimento atual, né? Eu trabalho muito nesse sentido mesmo, de chamar todo mundo para se juntar, para lutar junto. É, se isso tem contribuído, pode contar comigo, né? A gente acaba, às vezes, liderando em algum momento, pelas circunstâncias, porque eu quero é que todo mundo esteja junto, não quero estar acima, à frente, eu quero estar junto, quero estar ao lado de vocês. Tá bom? Isso é que importa, isso é que nos deu a força. Hoje, esse documento que a gente está terminando de formatar de novo, né? Porque vão chegando novas assinaturas, já perdi a conta, já ultrapassou mais de 100 organizações assinando. Então, isso é justamente porque a gente chama todo mundo para caminhar junto, e isso tem dado certo, né? Juntos somos mais fortes. Siga Então, sempre, César, siga sempre. eu queria Sucesso citar sempre. Eu preciso justamente de as duas você. que não puderam estar presentes, a Luciana, que ia representar o segmento dos autistas, né? E a Edna, da Fenapestalozzi, também, que é outra instituição que sempre caminhou junto com a gente, tão importante, né? Mas numa próxima, aí é contigo, Abrão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Lauda. Obrigado, Ellen. Enorme gratidão a todos vocês. Está aí esse bate-papo para mostrar que as pessoas com deficiência têm representatividade. Tem quem represente as nossas bandeiras, as nossas batalhas, uma união de pessoas em busca dos direitos de todas as pessoas com deficiência, quer seja no legislativo, no executivo, no judiciário, e está aí a entrevista de 4 entidades diferentes que estão lá na capital federal brigando pelos seus direitos. Toda vez que você achar, eu estou sozinho, imagine o seguinte: não, você não está. Alguém está lutando pelos seus direitos. Alguém que você às vezes não conheça, que não tem ideia quem seja, mas está lutando pelos seus direitos. Muito obrigado a cada um de vocês. Se puder, deixa o joinha, deixa o like, compartilha essa transmissão, deixa o seu comentário. Aqui na descrição tem as redes sociais de todos os nossos entrevistados, de todas as nossas entrevistadas, para você poder conhecer um pouco mais do trabalho deles e fazer parte, hein? Saia da zona de conforto. Vá em busca dos seus direitos também. Amanhã tem a Notícia 1 Minuto, fica ligado. Aqui é o canal da notícia, o canal da informação, é o Diário PCD.